Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos nessa imersão sobre o destravado propósito e nela nós abordamos várias temáticas, vários pontos que travam as pessoas de não viver o propósito de vida. E uma frase que eu tenho repetido muito nessa imersão: você não pode continuar o ano de 2022 travado. Você precisa potencializar tudo que tem de melhor em você, todo o potencial que tem melhor em você. E uma vez que você identificar aquilo que está te travando, você vai conseguir chegar a um outro estado, chegar a um outro nível, você vai conseguir, de alguma forma, ter excelente resultado. Por quê? Entra e sai anda e você continua do mesmo jeito, com o mesmo estado. Você faz lista, você faz promessa, tem gente que vai ter simpatia, mas continua o ano do mesmo jeito. Então é importante, nessa imersão sobre o destravado propósito, você vai aprendendo características, e nessas características, nesses pontos, nessas travas que você vai aprendendo chaves para destravar o seu propósito de vida. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos que se fazem presente, e eu vou enviar aqui a notificação para nós começarmos aqui mais uma aula para todos aqueles que precisam aprender para destravar e potencializar o seu propósito de vida. Deixa eu ver aqui para 20 pessoas, já nós começamos não, na verdade nós daremos continuidade à primeira parte da aula que eu havia começado já. Fico muito feliz em ter a presença de todos vocês aqui mais uma vez. Estamos aprendendo bastante juntos. Me diz aí, você já aprendeu com alguma trava? Você tem destravado para viver o potencial que existe dentro de você? Compartilha comigo aí se você está vivendo esse novo tempo, essa nova época sobre a sua vida. Me diz aí, me dá a resposta. Então vamos lá, vamos continuar de novo aqui. E a temática de hoje é sobre imaturidade. Vou ler o texto de novo. Imaturidade é um padrão comportamental de uma pessoa que permanece ainda no estado anterior, na verdade, não é interior não, é anterior. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e agia como menino, até o momento que eu me tornei um homem e acabei com as coisas de menino. Então nós vamos aprender muito hoje sobre maturidade. E eu vou voltar aqui, já falei aqui 2 pontos sobre imaturidade. Eu falei sobre a dependência, que uma criança ela depende de um adulto para tudo. Ela depende para comer, para vestir, ela depende para aprender a ler, para aprender a falar, para várias coisas. Uma criança ela é dependente de um adulto. Então quando acontece? Quando a pessoa cresce, ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Ela era uma criança, se comportava desse jeito. Mas quando ela chega à fase adulta, ela não pode viver nessa fase de dependência dos outros. Então, uma pessoa imatura é uma pessoa que demonstra nas suas ações, nas suas atitudes e no seu comportamento uma dependência natural dos outros. Pode ser do pai, do esposo, da sociedade, do governo, depende para tudo. Então é importante. Segundo ponto que eu abordei aqui, eu falei sobre a responsabilidade. Sim, uma criança não tem responsabilidade. Você já viu uma criança, falando agora, você já viu uma criança se levantando preocupada? Uma criança de 5, 6, 7 anos se levantando dizendo: oi, hoje eu levantei, eu tenho conta para pagar, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, tenho que comprar comida, tenho que arrumar a casa, eu tenho que me arrumar, tenho que resolver o problema dos meus pais. Então o quê? A criança ela não se preocupa com essa responsabilidade. Então o que acontece? Uma pessoa imatura, ela não cumpre com as suas responsabilidades, com aquilo que outrora ela precisa fazer de praxe, de prática, é o mínimo que ela precisa fazer para a sua sobrevivência. Desde já quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença da psicanalista Lisa e a minha amada noiva, e a presença da minha grande amiga Eve Calado aí, e do seu esposo Ederson Calado. Uma honra ter vocês por aí, e por todos vocês que estão chegando aí na aula. Vamos continuar nossa aula. A primeira aula deu uma travada, mas nós já voltamos para continuar. Então, uma pessoa imatura, primeiro, ela tem essa dependência, e segundo, é responsabilidade. Ela não cumpre com as suas responsabilidades básicas. E eu e você precisamos cumprir com a nossa responsabilidade básica.
Eu e você precisamos cumprir com aquilo que é de básico, com aquilo que trata com a nossa limpeza corporal, com a nossa alimentação, com o nosso vestimento, cumprir com as nossas obrigações, pagar nossas contas. Então é importante e fundamental. Uma pessoa imatura, ela não tem características de responsabilidade. Eu falei para vocês, eu compartilhei que eu conheci uma pessoa que tinha 52 anos, um homem que tinha 52 anos e estava magoado com a mãe. E aí ele veio pedir ajuda para mim e disse assim: será que você entende o que eu estou sentindo? É revoltante. A minha mãe tem uma casa, tem uma mansão, e eu estou morando aqui de hotel em hotel, morando de quarto em quarto, porque a minha mãe não quer que eu fique lá em casa. E aí eu disse, e a minha mãe está me dando 3 mil para me viver. O que é 3 mil? Imagine um menino de 52 anos, magoado porque a mãe não queria mais ele ir em casa. E a mãe estava dando 3 mil reais para ele viver. Ele estava reclamando de 3 mil reais que ele ganhava para não fazer nada e queria voltar. O que é isso? É o estado de um homem que apresenta imaturidade. Então, uma pessoa imatura, ela não cumpre com as suas responsabilidades. Uma criança, ela é instruída, ela é ensinada, mas por quê? No seu grau de desenvolvimento ainda ela não tem compreensão, ela não tem clareza das suas responsabilidades. Por isso, nas suas ações, apresenta uma imaturidade. Agora, tente imaginar você. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Você quer continuar o ano de 2022 travado? Por quê? Eu falei, você pode ter feito lista daquilo que você vai realizar e cumprir no ano de 2022. Você deve ter feito promessas na virada do ano. Tem gente que fez espaço, um monte de coisa. E o ano continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ela está travada, ela precisa destravar. E eu já falei aqui de 13 travas que travam a pessoa de não viver o propósito, de não desenvolver no casamento, na família, nas suas habilidades e com todo o potencial que tem dentro de si. Hoje estou na 14ª e estou falando sobre maturidade. Estou falando de característica de uma pessoa que é imatura. Por quê? É triste, literalmente é triste, para qualquer pessoa viver à mercê das suas emoções, elas não conseguirem governar suas emoções e ser dominado por suas emoções. É muito triste uma pessoa ser dominada pelas suas emoções. Ela vive triste, vive magoada, ela não tem dificuldade com pessoas no trabalho, ela tem dificuldade de relacionamento conjugal, de relacionamento familiar, de relacionamento social com os amigos e dentro de uma sociedade. Por quê? Por causa dessas características dela não conseguir ter gestão das suas emoções. Vamos falar um pouco hoje também sobre inteligência emocional. Então eu falei sobre dependência, o segundo sobre responsabilidade. Uma pessoa que é imatura também, ela não aprende com seus erros. Uma pessoa imatura, ela não aprende com seus erros. Uma pessoa imatura, ela continua errando nos mesmos erros. Nos mesmos erros. Eu lembro quando era criança, e o pai falava assim: não mete o dedo na tomada. A criança ia lá, pum, pegava choque. Não mete o dedo na tomada, ela ia lá com um garfo, tum, pegava choque. Por quê? Porque é característica de uma pessoa imatura. Uma pessoa imatura, ela não aprende com os seus erros. Ela continua nos mesmos erros. Ela continua com as mesmas práticas. Elas continuam com um padrão de comportamento, vivendo e vivenciando as mesmas experiências. E naquele ciclo ela não sai de forma alguma daquele ciclo de estar ali, de não aprender com o erro. Então uma pessoa que é imatura, ela tem a característica de ser dependente dos outros. Segundo, ela não tem responsabilidade com aquilo que precisa ser feito, que a Eve Calado colocou aqui, fazer aquilo que precisa ser feito. Terceiro, ela não aprende com os seus erros, ela vive na característica, no comportamento dos seus erros, das suas atitudes. Como eu falei sobre que uma pessoa imatura, ela é travada por causa que ela não tem gestão da emoção, e eu posso falar uma característica aqui de uma pessoa imatura que não tem gestão da emoção. Você lembra, você que é pai e mãe, você já tem um filho, você vai prestar atenção nesse comportamento imaturo do seu filho. Ele fica magoado, ele fica chateado, ele fica com birra, ele fica emburrado. Aí você pergunta para ele: o que você tem? Por que você está assim? Ele não quer falar, ele quer que você adivinhe. Então uma pessoa imatura que não tem gestão da emoção, ela age desse mesmo jeito. Mas por que ela age desse jeito? Agora eu não vou falar de uma criança, especificamente eu vou falar de um adulto. Por quê? Porque o adulto precisa de uma experiência para ter tal comportamento. Então, o quarto ponto da imaturidade que é demonstrado na vida de uma pessoa é a questão da pessoa fixar
em um momento mal resolvido. Ela fixa o pensamento, as intenções do coração dela em um momento mal resolvido na sua vida. Então o que acontece? Ela passa por alguns problemas emocionais, elas passam por alguns conflitos, por algumas frustrações. E quando ela cresce, que ela convive com as pessoas, ela manifesta tais comportamentos quando acontece alguma coisa parecida ou similar com aquilo que aconteceu no passado dela. E aí o que acontece? Muitas vezes ela quer que a pessoa descubra. Ela se sente, como ela tem aqui que eu falei para vocês, essa questão da dependência, e aí entra numa questão, numa característica assim, a pessoa ela acaba se magoando com você. Ela acaba interpretando algo que você falou, ou o jeito que você agiu de uma forma diferenciada. E aí o que acontece? Ela quer que você descubra que ela está magoada. Ela quer que você descubra que ela está ferida. Ela quer que você descubra que ela está chateada. Ela tem dificuldade de comunicar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, o motivo dela estar daquele jeito. Lembra que eu falei que a criança ela fica desse jeito porque ela não comunica, ou ela não tem clareza que ela precisa comunicar o que ela está sentindo? Da mesma forma é o adulto que tem característica imatura. Ele está chateado, ele está magoado, ou ele está se sentindo lesado, ou ferido, ou machucado por alguém, ele não comunica, ele não verbaliza o que está sentindo, o porquê está sentindo, o que você fez para que essa pessoa pudesse sentir isso, ou está desse jeito. Então uma pessoa imatura, que não tem gestão de emoção, é o seguinte, ela vive muito à mercê das suas emoções. E assim, ela tem dificuldade em desenvolvimento no trabalho, de crescer na área profissional. Ela tem dificuldade em relacionamento conjugal. Ela tem dificuldade nos relacionamentos interpessoais com familiares e com amigos. Por quê? Porque ela tem isso latente na vida dela, no coração dela, nas ações dela, nas atitudes dela e no comportamento dela. Por que você está falando isso? Que o que eu falo e a forma de que eu ajo das minhas ações e das minhas atitudes, elas estão muito ligadas, sabe o quê? Como eu sou e como eu estou por dentro. Vou repetir, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus comportamentos, eles estão intrinsecamente ligados como eu estou e como eu sou de forma interior. Então o que acontece? Por isso que a pessoa ela tem essa dificuldade de lidar com as pessoas. Você está entendendo por quê? Porque ela fixa em um momento mal resolvido. E ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ela fica emburrada rápido. Ela fica chateada rápido. Ela fica magoada rápido. Você não pode falar nada. Você não pode olhar diferente para ela. Você não pode tem gente que fica, tem gente que fica magoada porque a gente atrasa um minutinho para responder mensagem. A pessoa já começa, porque você é uma pessoa que não valoriza, que não dá atenção, é uma pessoa que você acha, começa a criar um monte de coisa, às vezes você está ocupado, às vezes você está no trânsito, você está dirigindo, às vezes você está até fazendo alguma necessidade básica, você não consegue responder a pessoa naquele momento, mas porque ela intrinsecamente manifesta essas características de quê? Dificuldade de convivência, de relacionamento, ela manifesta aquilo que ela está realmente por dentro, então ela fixa no momento de algo que aconteceu na vida dela de forma interior, e nas ações e nas atitudes dela, ela manifesta esse comportamento. Então eu falei aqui outra coisa, uma pessoa que é imatura, ela tem, sabe o que? Ela gosta de terceirizar a responsabilidade dela. Uma pessoa imatura, ela gosta de terceirizar a responsabilidade dela, gosta de transferir a responsabilidade dela para os pais. Existem filhos que estão adultos, e ainda querem que os pais resolvam os problemas da pessoa, os problemas pessoais da pessoa, os problemas conjugais. Existem pessoas que terceirizam a responsabilidade dela, daquilo que ela está vivendo. Eu não vivi por causa que eu não tive oportunidade, que eu nasci num lugar pobre, por causa dessa sociedade opressora, por causa dessa classe, da burguesia, e começa a terceirizar a responsabilidade dela para um monte de pessoas. Magali, seja bem-vinda, é uma honra te ver. E a pessoa terceiriza a responsabilidade. Preste atenção, por exemplo, eu sou de uma família muito grande. Eu tenho muito irmão. Por parte de mãe e pai, eu tive 14 irmãos. Já morreram 5, nós somos 9 vivos. E por parte da minha mãe de criação, eu tenho mais 9 irmãos. Preste atenção. Eu e meus irmãos, nós vivemos na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro. E tivemos os mesmos pais, ensinando as mesmas coisas.
e os mesmos comportamentos, e porque eu e alguns irmãos meus tomamos caminhos diferentes. Por que nós tomamos caminhos diferentes? Sabe por quê? Porque nós nos dedicamos para isso. Por quê? A orientação foi a mesma. A minha mãe deu a mesma orientação para todos, para a gente não se envolver com coisa errada, para a gente não se envolver com droga, para a gente não roubar. A nossa mãe nos ensinou a trabalhar, a nossa mãe incentivou muito, apesar da minha mãe não ter estudo, ela estudou até a terceira série do primário, ela sabia a dificuldade para escrever, meu pai também ele não concluiu o estudo, mas a minha mãe incentivou muito a gente a estudar, a gente a ler, e o nosso pai, a nossa mãe nos ensinou muito a empreender. Nós recebemos as mesmas instruções, e porque eu e alguns dos meus irmãos, não todos, tivemos uma vida diferenciada, e a gente não transfere a culpa para ninguém, por causa que a gente se colocou na posição e decidiu fazer a diferença. Então o que existe? Porque um irmão na vida se dá mais bem que outro, por causa das suas decisões, suas escolhas. Mas uma pessoa imatura, ela tende a transferir a responsabilidade dela para os outros. Porque eu nasci numa família pobre, porque eu nasci num lugar pobre, porque eu não tive oportunidade, porque minha mãe me rejeitou, porque fulano me tratou mal, porque é culpa do governo, é culpa do Bolsonaro, porque é culpa do PT, porque é culpa do Covid, porque é culpa daquilo. A gente sempre tende a transferir a nossa responsabilidade. Uma pessoa imatura sempre transfere a responsabilidade. Nós sabemos que, não era para não ter falado uma palavra aqui que talvez derrube minha lágrima, já falei, agora já foi. Então o que acontece? Nós tendemos, claro que passamos por problemas, passamos por dificuldade, e isso acarreta muitos traumas na nossa vida, isso é uma verdade. Eu não posso também ser negligente de não falar que isso prejudica a gente de forma emocional e psicológica. Mas eu estou falando que uma pessoa imatura, ela transfere sempre a responsabilidade dela para outras pessoas, transfere a responsabilidade dela para o chefe no trabalho, transfere a responsabilidade dela para o supervisor, transfere a responsabilidade dela para o marido, para o filho, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe. Então, uma pessoa imatura, ela nunca assume a sua responsabilidade. Um outro ponto aqui, que eu já falei, outra coisa aqui de uma pessoa imatura, ela leva tudo para o lado pessoal. Uma pessoa imatura, ela leva tudo para o lado pessoal. Tudo para o lado pessoal. Eu estou aqui diariamente ensinando. Eu estou aqui diariamente instruindo. Já teve aula que eu dei aqui, que tem pessoa que fica chateada, que olha minha aula depois e manda mensagem dizendo assim: Júnior, por que você falou aquilo? Não era para você ter falado aquilo, eu fiquei chateado, porque você estava falando aquilo para mim. Eu falei: para você? Você não estava nem na aula, você não sabia nem o contexto do que eu estava falando. Como é que eu pude falar algo para você? Por quê? Porque a pessoa leva tudo para o lado pessoal. Se você... tinha uma coisa que eu lidava muito, e eu percebia isso em pessoas imaturas, sabe o que é? Era a seguinte coisa: no momento que eu tinha uns movimentos, que eu era uma pessoa pública, eu sempre fui essa pessoa carinhosa, eu sempre fui essa pessoa atenciosa, de conversar, de dar atenção para as pessoas. Só que tinha eventos que eu ia que era poucas pessoas, era 30, 40 pessoas, era evento fechado, era aniversário, era só uma reunião, era só uma mentoria, era só uma palestra, era só uma instrução, era uma reunião para tomada de decisão. Então eu chegava e cumprimentava todo mundo. Porém, existiam lugares que tinha evento que eu chegava cedo, 1 hora antes, também conseguia cumprimentar todo mundo. Mas tinha lugar que eu chegava 10 minutos antes do evento. E no evento tinha mais de 600 pessoas, 1000 pessoas. E eu tinha, do lugar onde eu chegava até o lugar onde eu ia palestrar, ia falar, ia dar aula, ou ia dar mentoria ou qualquer coisa, tinha um corredor para passar. E eu tinha o compromisso, tinha que estar lá a hora para falar no microfone. E aí o que eu fazia? Eu entrava rápido, eu olhava fulano aqui, ciclano, dava oi, tudo bem, abraçava, tocava na mão, 2, 3, 4, 5 mãos, e já subia. Por quê? Por causa do horário, eu estava em cima do horário, não queria me atrasar. Existia gente que ficava magoado comigo, que me bloqueava. E quando tinha outro evento, outro lugar, que eu ia falar com a pessoa, ia pegar na mão da pessoa, ia abraçar a pessoa e disse: olha, eu estava com saudade de você. Saudade?
Você foi naquele evento e você não falou comigo, você não me deu um abraço, você deu um abraço no fulano, você deu um abraço no ciclano, e você está assim porque você tem alguma coisa contra mim? Você está com raiva de mim? Você... Eu falava, pelo amor de Deus, eu entrei no evento, tinha 600 pessoas. Eu cumprimentei quem chegou aqui, tinha um aqui, dois, três, o pessoal me cumprimentando em cima de mim. Não tinha como eu ver com todo mundo, não tinha como eu parar e cumprimentar todo mundo, apesar de eu ser atencioso. Por quê? Porque uma pessoa imatura, ela leva tudo para o lado pessoal. Tudo que você faz. Se você libera uma palavra, ela já acha que é com ela já acha que a culpa é dela, ela já acha que você olhou atravessado para ela. Tem gente que acha que ela é o centro do cosmos. Tudo o que acontece em volta é por causa dela. Se tem aquele problema é por causa dela. Se aquilo não vai acontecer é por causa dela. Por quê? Isso apresenta uma característica de uma pessoa que é imatura. Outra coisa que uma pessoa que apresenta característica imatura, ela demonstra insegurança constante, é uma pessoa insegura. É uma pessoa que não consegue se posicionar diariamente. Ela sempre demonstra insegurança naquilo que ela faz, naquilo que ela fala, de quando ela é questionada. Você pode ver uma criança, se você apertar uma criança, ela fala uma coisa, depois fala outra, depois muda. Por mais que ela fale aquilo, depois ela muda. Por quê? Porque apresenta imaturidade. Então, assim, uma pessoa que é matura, ela apresenta insegurança constante. Outra coisa que é característica de uma pessoa imatura. Uma pessoa imatura é uma pessoa arrogante. Ela acha que sabe tudo. Ela nunca está aberta para correção, para instrução. Ela nunca tem um coração humilde para aprender com os outros. Uma pessoa imatura, ela acha que sabe tudo. Ela acha que é dona da verdade. Ela acha que não vai aprender mais com ninguém. Eu quero falar algo para vocês. Eu aprendi algo. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu aprendo diariamente. Eu e você, uma pessoa madura tem que ter um coração sensível para aprender diariamente. Eu aprendo diariamente com os pássaros. Eu aprendo diariamente com a natureza. Eu aprendo diariamente com o sorriso de uma criança, com o gesto de uma pessoa idosa. Eu aprendo até com as pessoas ignorantes, com as pessoas arrogantes. A nossa vida tem que ser uma vida de aprendizado. Uma pessoa que é imatura, ela acha que sabe tudo, ela trata as pessoas mal, ela acha que ela é dona da verdade, ela não está aberta para nenhum ponto de vista, ela não respeita as pessoas, ela se acha superior às pessoas. Tudo isso é característica de uma pessoa que é imatura. E eu tô falando tudo isso, depois eu vou falar que isso, porque a imaturidade atrapalha você no propósito de vida. Por quê? Porque você vai ter esse comportamento de depender de todo mundo, de não assumir sua responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Você não vai ter a gestão da sua emoção, você vai levar tudo para o lado pessoal, você vai achar que sabe tudo, que é dono da verdade. Você não vai querer aprender, você não vai querer se submeter a uma pessoa, alguém que está no cargo ou no nível superior de você, naquele momento que você está desenvolvendo algo, ou executando algo, ou realizando algo. Eu vou falar para vocês, existem pessoas que têm um propósito de vida extraordinário, que têm habilidades extraordinárias, uma capacidade incrível dada da parte de Deus, mas por causa da imaturidade, essa pessoa perde acesso. Por causa da imaturidade, essa pessoa perde comportamento, ela age de forma imatura, ela atrapalha. Hoje, quando tem evento, sempre que antigamente quando eu estava aprendendo ainda e não tinha clareza de muitas coisas, eu levava pessoas comigo para certos lugares que eram pessoas imaturas, e você não sabe o problema que essas pessoas me causavam, ou me causaram. E aí sempre quando eu levava alguém, eu conversava com a pessoa, olha, nós vamos chegar em tal lugar, se comporta assim, fala assim, age desse jeito, não confronta as pessoas, não corrige as pessoas dentro do seu ambiente, da sua casa, do seu lar, todo o tempo instruindo as pessoas. Não fixa o seu olho nas coisas das pessoas, não fixa o seu olho nos membros familiares da pessoa, se é esposa, se é filha ou qualquer coisa. Presta bem atenção, pede licença, se comporta de uma forma diferente. Uma vez eu levei um cara que ele queria ter acesso a uma classe de pessoas bem sucedidas lá no norte, lá em Manaus. Existia um rapaz que ele era maçom, não vou citar o nome dele aqui, mas a esposa dele era cristã, então a esposa dele sempre fazia evento lá, para que de alguma forma o esposo dela se convertesse, e ela me levava lá. Ela não falava que era culto, não falava que era evangelização, ela falava que era
um aniversário de confraternização um evento de confraternização para comemorar as metas que eles batiam com as empresas deles, eram bem sucedidos, e eles moravam num condomínio lá em Manaus, que é o condomínio mais caro, que é chamado condomínio Vila Rica. As casas lá são acima de 6 milhões. Então, ele me convidou para ir lá. E uma vez eu levei um rapaz para cantar, mas o bicho era imaturo, eu conversei com ele. Eu disse, olha, nós vamos chegar lá, você quer ter acesso a essas pessoas. Mas você vai dar como empresário lá, você vai ver empresários do ramo ali da área que tem ali em Manaus, na zona franca de Manaus, você vai ver a área da confecção, a área de roupa, a área de eletrônico, você vai ver pessoas que tem avião, são pessoas bem sucedidas. Eu falei lá, você chega, você cumprimenta e se comporta. Não vai chegar barulhando, não vai chegar falando, não vai querer chegar chamando atenção, não vai chegar mexendo nas coisas. Eu falei, presta atenção em mim e se comporta. Cumprimenta as pessoas, elas vão querer falar aquilo que elas têm, aquilo que elas são. Tem algumas pessoas que são assim, não são todas. Deixa elas falarem, elogia o que elas estão falando, mas presta atenção. Esse grupo de amizade, esse ciclo de amizade, eles só falam de negócios. Então você chega lá, se tu souber sobre o negócio, fala. Se tu não souber, não abre tua boca, porque senão tu vai atrapalhar. Então os caras estão lá, estão sentados, estão falando de investimento, estão falando de negócio. Aí eu levei esse cara, que tinha um comportamento imaturo. Ele já chegou perguntando se a casa tinha suco, se tinha vinho, que eu nem sabia que ele bebia. Ele começou a pedir um monte de coisa. Ele começou a sentar na poltrona. Que poltrona acolchoada. Ele queria saber se a casa tinha hidromassagem. As pessoas estavam falando de negócio de investimento, ele não entendia nada, ele se metia na conversa e dizia, olha, isso que tu está falando está errado, porque eu assisti lá no jornal, eu dizia, cara, não fala isso, não se comporta assim. Mas ele fez tanta coisa, que o dono da casa me chamou em particular e falou assim, você é um cara muito legal, você é bem-vindo no meu lar, mas eu vou te fazer um pedido. Esse rapaz que veio o convite de você, da minha esposa, ele está perturbando aqui. Se você puder tirar ele da minha casa, para mim não colocar ele para fora, você vai estar fazendo um favor para mim. Aí eu tive que conversar com o cara e pedir para ele sair, tive que levar ele lá fora. Por quê? Por causa do... Por quê? O cara é um cara que trabalha bem. Ele até tinha um negócio pequeno. É um cara que, não digo de trabalho, o cara era incrível para trabalhar, para acordar, para atender cliente, ele era incrível, mas para se comportar em ambiente ele tinha imaturidade. Ele falava demais, ele falava muito, e isso prejudicou ele no tal comportamento. Por isso que é importante o quê? Eu e você temos maturidade, porque a imaturidade prejudica a gente em acesso, prejudica a gente em relacionamento, prejudica a gente com as nossas responsabilidades, prejudica a gente com a gestão das nossas emoções. E aí continua, uma pessoa que é imatura, ela faz chantagem emocional. Você sabia que a imaturidade, na pessoa faz ela fazer chantagem emocional, ela se coloca não só naquele estado de vitimismo, mas ela também tem um comportamento para que, a chantagem emocional, não digo daquele que faz com intenção, do abusador, da pessoa que tem a malignidade para manipulação de pessoas, não. Eu estou falando no contexto de imaturidade, é uma pessoa que ela faz, mas ela não faz com aquela maldade no coração, ela não faz com aquela intenção de prejudicar a pessoa, não, ela faz com aquela intenção só de ter aquilo próximo dela, de ter aquilo perto dela. Então ela identifica uma situação que ela pode prender a pessoa e ela usa aquilo como um elo de aprisionamento, e aí ela faz uma espécie de chantagem emocional, e usa a criança, usa filho, usa as emoções, usa o seu problema de saúde. Eu conheço uma pessoa que usava a própria depressão dela para manipular as pessoas, para que as pessoas ficassem dependentes dela. Eu ajudei uma pessoa, um rapaz que tem 47 anos, eu estava ajudando ele, estava instruindo ele, estava mentorando ele gratuitamente. Levei ele no hospital, levei ele no médico, levei ele no psicólogo, levei ele para tomar os remédios dele. Só que o seguinte, quando ele via uma pessoa fraca, ele usava a depressão dele para manipular a pessoa. Ele falava, eu sou depressivo, estou triste, não consigo trabalhar. A pessoa, que coitadinho. Aí dava as coisas para ele, pagava as contas para ele. Só que quando essas pessoas saíam, na hora ele mudava o semblante. Quando estava, por exemplo, só eu e ele, só eu mais alguém,
que já sabia desse comportamento, ele se tornava normal, ele conversava, ele comia, ele dormia, mas perto dos outros ele não dormia, o quê? Ele prendia as pessoas, é um estado de maturidade. A maturidade, ela faz com que as pessoas aprisionem a outra de forma emocional. Outra coisa, a pessoa ela é mimada. A pessoa ela é mimada. Eu quero chegar e concluir essa última parte para nós encerrarmos. Por quê? Porque uma pessoa que é imatura, ela tem um comportamento mimado. E aí eu chego nessa última parte aqui, que é a parte do 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino, pensava como menino, até que eu cheguei à fase adulta e deixei as coisas de menino. Uma pessoa imatura, com imaturidade, ela é uma pessoa mimada. E como eu falei aqui no começo sobre maturidade, que é o padrão de comportamento de uma permanência no estado anterior, essa questão é muito forte. Eu acho que é mais essa questão mesmo da gestão da emoção. A pessoa não ter essa gestão da emoção e da pessoa não gerir e não lidar com as suas emoções. Uma pessoa imatura é uma pessoa mimada, é uma pessoa que está dentro dessa característica de vitimismo, tudo se dói, tudo se magoa, tudo se fica chateado. E a criança, como eu falei, faz birra. A criança em si, ela faz porque está naquele estado de desenvolvimento. Mas existem pessoas que estão maduras, que fazem birra, ficam magoadas, ficam chateadas, bloqueiam os outros, deixam de falar com os outros, quer chamar atenção, quer que você dê 100% da sua atenção para ela. Então assim, a imaturidade é uma trava que tem deixado as pessoas paradas e neutralizadas para não viver o seu propósito e a excelência do seu propósito de vida. E hoje nós falamos sobre a trava da imaturidade, que você possa desenvolver diariamente, você possa se desenvolver através da leitura, através de aprendendo aulas, você aprendendo princípios, você aprendendo métodos, você aplicando a sua vida para que você possa crescer e amadurecer nas suas atitudes, no seu comportamento. Como exercício, tente descrever se algum desses pontos falou com você, se você tem algum comportamento, se de alguma forma isso tem lhe parado, isso tem te neutralizado, ou isso tem deixado você de viver a plenitude do seu propósito de vida. Quero agradecer a presença de todos e segunda-feira eu estou de volta aqui com mais um Destravado Propósito, segunda e sexta-feira agora, às 19h07. Amanhã de manhã, quero te fazer um convite especial. Amanhã de manhã às 7h27, eu estarei aqui fazendo o devocional Vida com Propósito. Nós estaremos fazendo o estudo do capítulo 3 do livro de Jonas. Eu sou Júnior Pimentel e quero agradecer a sua participação e a sua permanência aqui. Grato, espero ter ajudado com vocês. Olha, eu queria poder falar mais, mas existem muitas coisas que ainda eu e você precisamos aprender. E só para encerrar, a aula de maturidade, como eu tive que dividir duas aulas, eu vou precisar fazer edição dela. Mas as 13 aulas do Destravado Propósito eu já subi no YouTube e eu vou colocar o link delas todinho aqui agora no meu Stories. Aí você vai lá no meu canal do YouTube e você pode rever cada aula devagar, de forma paulatina, de forma calma. Então eu quero agradecer. Quero pedir para vocês que ainda estão aí, que não foram embora, vamos bater o print. Você vai bater o print e vai me marcar? Bata o print e me marca, e você vai colocar aquela frase lá que está em 1 Coríntios 13, 11. Você pode ir lá no Google, na sua Bíblia digital, e pegar 1 Coríntios 13, 11 e colocar lá o texto. Quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, me sentia como menino, me comportava como menino, até o momento que eu cheguei à fase adulta ou a ser homem, dependendo da tradução, e deixei as coisas de menino, que você possa crescer diariamente e você possa ser uma pessoa extraordinária, porque a imaturidade pode estar prejudicando o seu propósito de vida. Um beijo, gratidão, tchau, tchau, e amanhã encontro vocês aqui no Devocional Vida com Propósito. Até a próxima.